O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele mesmo dia, o primeiro da semana, 2 dos discípulos de Jesus iam para um povoado chamado Emaús, distante 11 quilômetros de Jerusalém. Conversavam sobre todas as coisas que tinham acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles. Os discípulos, porém, estavam como que cegos e não o reconheceram. Então Jesus perguntou: "O que ides conversando pelo caminho?" Eles pararam com o rosto triste e um deles, chamado Cleofas, lhe disse: "Tu és o único peregrino em Jerusalém que não sabe o que lá aconteceu nestes últimos dias?" Ele perguntou: "O que foi?" Os discípulos responderam: "O que aconteceu com Jesus, o Nazareno, que foi um profeta poderoso em obras e palavras diante de Deus e diante de todo o povo. Nossos sumos sacerdotes e nossos chefes o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Nós esperávamos que ele fosse libertar Israel, mas, apesar de tudo isso, já faz 3 dias que todas essas coisas aconteceram. É verdade que algumas mulheres do nosso grupo nos deram um susto. Elas foram de madrugada ao túmulo e não encontraram o corpo dele. Então voltaram dizendo que tinham visto anjos e que esses afirmaram que Jesus está vivo. Alguns dos nossos foram ao túmulo e encontraram as coisas como as mulheres tinham dito. A ele, porém, ninguém o viu." Então Jesus lhes disse: "Como sois sem inteligência e lentos para crer em tudo que os profetas falaram? Será que o Cristo não devia sofrer tudo isso para entrar na sua glória?" E começando por Moisés e passando pelos profetas, explicava aos discípulos todas as passagens da Escritura que falavam a respeito dele. Quando chegaram perto do povoado, para onde iam, Jesus fez de conta que ia mais adiante. Eles, porém, insistiram com Jesus, dizendo: "Fica conosco, pois já é tarde e a noite vem chegando." Jesus entrou para ficar com eles. Quando se sentou à mesa com eles, tomou o pão, abençoou, partiu e lhes distribuía. Nisso, os olhos dos discípulos se abriram e eles reconheceram Jesus. Jesus, porém, desapareceu da frente deles. Então, um disse ao outro: "Não estava ardendo o nosso coração quando ele nos falava pelo caminho e nos explicava as Escrituras?" Naquela mesma hora, eles se levantaram e voltaram para Jerusalém, onde encontraram os 11 reunidos com os outros. E estes confirmaram: realmente, o Senhor ressuscitou e apareceu a Simão. Então, os dois contaram o que tinha acontecido no caminho e como tinham reconhecido a Jesus ao partir do pão. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Podemos nos sentar? Seja louvado nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Nesse terceiro domingo da Páscoa, nós ouvimos o Evangelho dos discípulos de Emaús. 2 discípulos de Jesus, perceba, não são os apóstolos. É o outro grupo mais achegado de Jesus e maior em número. Havia os apóstolos, eram 12, e os discípulos eram 72. Então era o grupo dos discípulos. 2 deles caminhavam em direção a um povoado chamado Emaús. Como é que eles iam? Eles iam como muitas pessoas no mundo de hoje. Decepcionados, desesperançados, uma tristeza profunda que os abatia, e eles iam conversando, a quantidade de informação, tentando tabular a quantidade de coisas que eles tinham visto, ouvido nos últimos dias, especialmente a sexta-feira da Paixão.
que era para eles a maior decepção. Na primeira leitura dos Atos dos Apóstolos que nós ouvimos, os apóstolos pregando para os judeus e tentando fazer os judeus entenderem a cruz. A coisa mais difícil para a pregação apostólica era o escândalo da cruz. Hoje, nós vamos encontrar no mundo muitas pessoas que se dizem cristãs, inclusive dentro da Igreja Católica, que não suportam a cruz. Não suportam a imagem de Jesus crucificado. Até acham bonitinho, mas não. Inclusive nós até criamos uma maneira mais adequada, menos chocante de representar o crucificado. Nós tiramos as chagas que faziam com que ele ficasse irreconhecível, né? Como se fosse uma espécie de posta de carne na cruz. Então nós limpamos, que é para você ficar menos chocado e conseguir olhar para a cruz. Mas não é disso que se trata apenas. É a própria substância da cruz. Carregar a cruz. Quem quiser ser meu discípulo, venha após mim, tome sua cruz e me siga. Um evangelho sem cruz. Um evangelho sem sacrifício. Um evangelho da prosperidade, da abundância, da saúde perfeita, de que todas as coisas darão certo. Um evangelho que não incomode os meus pecados, as minhas misérias, que não trate as minhas angústias, que não queira mexer no meu mundinho, no meu queijo. É assim que o mundo de hoje, como naquela época, encara a cruz, sem querer encará-la. E aí, um peregrino, um forasteiro, um caminhante, passa a andar com esses dois, que estão ali, acambrunhados com a história da cruz, decepcionados com esse negócio de morte na cruz. Eles não tinham a fé na ressurreição, a fé de que depois da cruz vem a vitória, que a vitória inclusive vem pela cruz. E aí esse caminhante, que é Jesus ressuscitado dentre os mortos, passa a caminhar com eles. E agora muda tudo. Quando Jesus ressuscitado, quando Jesus vitorioso da cruz passa a caminhar conosco. E aí eles não conhecem, num primeiro momento, eles não reconhecem. Aliás, aconteceu mesmo com Maria Madalena, que pensou que Jesus era um jardineiro no jardim do sepulcro. Então, esse espanto, essa confusão, a dor cega muitas vezes a pessoa. Quantas vezes, diante da morte de alguém, diante de uma dor profunda, de uma falência, de uma decepção, a gente fica cego. E a gente não enxerga Deus. Então isso é muito humano, viu? Não tem nada de errado com isso aqui, não. Isso aqui é bem humano. E Deus sabe que a dor cega. Que a cruz, muitas vezes, se torna quase que insuportável. E que aí só se ele entrar. E ele entra. Agora tem que ver se você vai deixá-lo entrar. Um forasteiro se aproxima. Um desconhecido se aproxima. Você deixaria entrar? Ah, não. É um assaltante. Ah, não. Isso é besteira. Ah, não. Para quê? Nós estamos aqui, entre nós. Pois é. Aí você se fecha na sua casa de condomínio em Alphaville. Entendeu? Ninguém entra. Ninguém entra. A sua casa se torna impenetrável. Impenetrável ao pobre. Impenetrável aos fracassados dessa vida. Impenetrável ao evangelho. Quantas casas em Alphaville? O evangelho não entra. Pobre não entra. Forasteiro não entra. Eles vivem naquele mundinho deles. Eles vivem fechados e trancafiados nas decepções e nas ilusões, nas explicações que eles criam da cabeça deles a respeito da vida. Desculpe, meu irmão. Deus não vai forçar a porta. Jesus não é arrombador de condomínio. Ele pede licença para entrar. Eles vinham conversando, Jesus foi chegando, ouvindo a conversa, eles foram deixando que ele ficasse.
Jesus, do que vocês estão conversando? Puxou assunto, eles abriram o assunto. Veja, é o diálogo, é a escuta que vai salvar a vida desses homens. É a abertura ao outro. O oposto do que aquilo que a nossa sociedade prega. A nossa sociedade é fechar as portas para o outro. Sim ou não? A gente fecha a porta da nossa casa para os da nossa família. A gente fecha a porta da nossa vida para os conhecidos. Que dirá para o desconhecido? Que dirá abrir a porta da vida, as portas do ouvido, as portas da escuta para o padre Ubirajara? Nós temos essa missa aqui, tem aí fora esse pátio lindo aí fora, mas aí fora e aqui dentro eu posso estar em outro mundo, em outro planeta. É menino brincando, a mãe brincando com o menino, é a feira rodando e a pessoa sabendo quanto será que está o alface nessa semana. Entendeu? Jesus vem, entra, passa e a pessoa fica do jeito que estava. E ainda com a falsa impressão de que foi na missa. Entendeu? Não, eu fui na missa. Quê? Fui. O padre Ubirajara falou o quê? Falou umas coisas lá bonitas. Disse lá umas coisas bacanas. Mas eles não. Eles abriram o diálogo. E eles confessaram a decepção deles. Eles confessaram a própria miséria, a própria incompreensão miserável que eles estavam tendo da Sexta-feira da Paixão. Vocês ouviram eles dizendo? Você não sabe o que aconteceu em Jerusalém? Porque nós pensávamos que ele era um profeta, que ele ia fazer acontecer, que ele ia libertar Israel. Eis o foco da questão. Eles eram judeus e eles achavam que a libertação que o Messias, que o Salvador traria, seria para Israel. Que Jesus viria para salvar e libertar Israel do poder dos romanos. Restaurar o trono de Davi como um reino político. Mas até hoje, essa é a dificuldade dos judeus em relação a Jesus. Por que eles não creem que Jesus é o Messias? Porque eles querem um Messias político, um Messias econômico, um Messias financeiro, um Messias real. E Jesus não é esse Messias. E aí a confusão, aproveita e abra um parênteses, de muitos cristãos acharem que Israel precisa ser restaurado como um reino, como um império, e tudo que Israel faz, e tudo que Israel prega, e tudo que Israel acredita, nós temos que dizer amém e aplaudir. Não! Nós não somos sionistas. O católico não é sionista. Nós acreditamos que o Estado de Israel tem direito de existir, que a Palestina tem direito de existir, que todo mundo tem direito de existir, mas nós não passamos pano para o que Israel faz. E tem católico e temos pessoas, principalmente no protestantismo pentecostal, que comanda os Estados Unidos da América, que acha que tudo que Israel faz tem que ser canonizado, porque quem abençoa Israel é abençoado. Isso é falso. Porque Israel fechou o coração para Jesus. E, portanto, Israel perdeu todas as promessas do Antigo Testamento. E aí é preciso que Jesus diga para aqueles 2 judeus que estão no caminho de Emaús, o que o Antigo Testamento fala. Olha que coisa para os dias de hoje. Olha que coisa forte para os dias de hoje. Eles estão decepcionados porque eles achavam que Jesus ia estabelecer o reino, o Estado de Israel. Vocês entenderam? É o assunto de agora. É o que está rolando nesse momento. E aí a decepção com Jesus. Porque Jesus não veio como um político para passar a mão na cabeça de judeu. E aí Jesus vai dizer para eles, vocês não entenderam que o Antigo Testamento, que as Escrituras, Moisés é a Torá, os 5 primeiros livros da Bíblia, o Pentateuco, e os profetas, todos os outros livros, falam de mim, falavam a meu respeito, entendeu? Quando a Bíblia fala de Abel, morto pelo irmão por inveja, é de Jesus. Abel é o tipo, Abel é o protótipo, Abel é o exemplo de Jesus, Abel é a prefiguração de Jesus, o inocente que é morto por inveja. Então, é a primeira página do Gênesis. E aí Jesus vai passando, percorrendo as Escrituras e mostrando que é dele que as Escrituras falavam e falam.
Quando Abraão sobe a montanha do Moriá para sacrificar Isaque, e aí chega lá, tem a lenha para o sacrifício, tem o altar para o sacrifício, tem a faca do sacrifício, e aí Abraão diz para Deus: e agora? Onde está a vítima? E aí Deus diz para ele: Abraão, oferta-me um sacrifício. Ele toma o filho e vai sacrificar, e Deus diz: não. Eu vou providenciar o sacrifício. Eu vou providenciar o cordeiro. Eu não preciso da morte do teu filho. Para poupar a vida dos filhos, eu oferto, eu dou a vítima do sacrifício, representada em um cordeiro. Mas o cordeiro de Deus é aquele que virá para tirar o pecado do mundo. Não é o filho de Abraão, mas é o filho do próprio Deus, Jesus de Nazaré. Ele é o sacrifício. Ele é o cordeiro. Aquela cena não era sobre Abraão e Isaque. Era prefiguração do sacrifício do Filho de Deus na cruz do Calvário. Quando Jesus abre os textos do Êxodo, em que Moisés oferece ao povo, em nome de Deus, uma palavra. Jesus é o novo Moisés. Não uma palavra provisória, compreende? Mas a palavra definitiva, a palavra eterna. Não 10 mandamentos, mas a vida dele. Porque nós não somos capazes de cumprir um mandamento da lei de Deus. Um. Sim ou não? Porque o justo, a Bíblia diz, peca no dia 7 vezes. O justo, imagine você. Se o justo peca 7 vezes no dia, imagine você. Ou seja, nós somos incapazes de fazer a vontade de Deus. Se Deus não entra na nossa vida, se seu Espírito não vem sobre nós. Então Jesus é a arca da nova aliança. Ele é o novo concerto, definitivo e eterno. Os profetas todos profetizaram a vinda dele. Assim dizendo até o lugar: ele virá de Belém de Éfrata, que é a menor cidade de todas, mas Deus vai levantá-la e fazer dela a sede de onde nascerá o Salvador, no profeta Isaías. Ele vai entrar em Jerusalém montado num jumento, filho de uma jumenta, e todos o aclamarão. Profeta Zacarias. E a imagem descrita da cruz no servo sofredor, Isaías 40, 41, 42, até 45, leia, pega o texto. É impressionante, você está lendo a paixão de Cristo, escrita 500 anos antes de tudo acontecer. Vocês são cegos? Vocês não entenderam que eu não vim estabelecer reino daqui desse mundo? Que eu não vim montar estado para judeu? Que eu vim trazer a salvação, a pacificação no meu sangue, a santidade no espírito. E aí o coração deles ia ardendo, como o seu coração agora está ardendo, ouvindo essa palavra. E se o seu coração não arde pelo poder dessa palavra, o problema não é de Deus, o problema é seu. O problema não é de Deus. Quem está lá fora, vendo o menino correr para um lado para o outro, se distraindo com quem está conversando do lado, veja, o problema não é de Deus, o problema é seu, porque você não põe atenção na palavra, você não põe atenção no Evangelho. Tem que dizer assim, caramba. Porque aí o coração dos apóstolos, dos discípulos, começou a arder enquanto Jesus falava. As escamas iam caindo, a cegueira ia sendo curada. Jesus fez que ir adiante. Não, de jeito nenhum. Não ardia o nosso coração enquanto o Senhor não falava conosco no caminho. Meu irmão, essa é a primeira parte da missa. Nós estamos assistindo a descrição de uma missa. A primeira parte da missa é a palavra. É a confissão da miséria, o ato penitencial, que é o que começa. Começa com eles dizendo a decepção, a tristeza, os problemas, a semana que passou. Escutar a palavra, deixar a palavra entrar, o coração vai arder e vai preparar você agora para a segunda parte da missa, que vai começar daqui a pouco, aqui nessa igreja. Fica conosco, Senhor. A noite já declina, a noite já vem, tem uma semana para enfrentar. Hoje é só domingo,
Fica conosco, Senhor. Isso é o clamor de todo católico, todo domingo. Fica conosco, Senhor. E é o que Jesus faz? Fica. Eles param em uma estalagem, se sentam à mesa. Jesus toma o pão, isso é a missa. Parte. Vocês ouviram o texto do Evangelho? Partiu, deu graças e o entregou aos discípulos. As palavras são as palavras da consagração. E quando Jesus partiu o pão, os olhos deles se abriram. O coração já estava aquecido. Os olhos deles se abriram e eles viram: Jesus ressuscitou. Não tem opressão. Tem gente que diz assim: a igreja católica é uma opressão, a igreja católica é uma pressão e proíbe isso. Amigo, a igreja católica, o evangelho é uma libertação. Opressão de quê? Das minhas misérias? Está oprimindo o quê? Os meus pecados? Está oprimindo o quê? As minhas idiosincrasias? As minhas misérias? De eu falar uma coisa e fazer outra? É isso? Ah, bom, então me oprima mais, igreja católica. Me oprima mais, evangelho. Porque eu quero que isso seja oprimido na minha vida. Toda essa mentira, toda essa maldade que está aí fora, eu não quero participar dela. Então que o evangelho me oprima. A opressão. A igreja católica é uma opressão. Eu não gosto daquele padre não, porque ele é muito duro. Duro você vai ver no inferno na hora que você estiver lá. Aí você vai ver o que é duro. Tem alguém aqui que te ama. Tem alguém aqui que passou a semana inteira rezando, se preparando para fazer o seu coração arder, arder no poder do evangelho. Aí você vem dizer que eu estou pegando pesado, sendo que eu te amo, que eu quero ver seu coração arder, que eu quero ver você enxergar as coisas, e principalmente doei a minha vida como padre, como sacerdote, para que agora, pelas minhas mãos, Jesus se faça presente no meio de nós. Porque sem padre não tem Eucaristia. Nós vamos ouvir isso domingo que vem, na liturgia de domingo. Mas já antecipo, já dou aqui um spoiler para vocês. A minha vida, agora deixe o coração arder. Permita que a palavra de Deus entre. Não, Jesus não veio prometer poder político. Ponha na sua cabeça isso. Jesus não veio prometer poder econômico. Isso é conversa de seita. Quando o Papa Leão bate de frente com Donald Trump, dizendo para ele o que ninguém tem coragem de dizer: ah, mas por que não fala dos 40 mil que morreram no Iraque? Amigos, quando o Papa está falando de paz, ele está falando para todo mundo. Ele está falando para todo mundo. Ah, por que o Papa não critica o que está acontecendo na Nigéria? Se o Papa abrir a boca para falar contra o Boko Haram na Nigéria, morrem todos os católicos de uma vez. O Papa Bento falou numa homilia que talvez, quem sabe, o Islã fosse um pouquinho violento. 3 freiras explodiram na Índia. É assim que funciona. O Papa tem que medir. Agora, ele está falando para uma pessoa que se diz cristã, ou pelo menos de inspiração cristã, que é o Donald Trump, que está usando o nome de Jesus, o nome da religião, para montar uma guerra santa que de santa não tem nada. Porque nenhuma guerra é santa. No dia da Páscoa, o dia mais santo para os cristãos, o Donald Trump disse que ia destruir a civilização iraquiana. Isso é um absurdo. Eu não posso dizer uma coisa dessa, porque tem gente ali que não tem nada a ver com isso. Tem gente inocente. Como é que alguém pode dizer: vou destruir uma civilização? Não, tem alguma coisa errada. E o pior, católicos passando pano, dizendo que não, está tudo certo, santificando, deificando político, seja de direita, seja de esquerda. Nunca ponha a sua esperança nas mãos de político. Ponha isso na sua cabeça. Eles são falhos, eles passam. Põe a sua vida nas mãos do Senhor Jesus. Esse faz arder o coração. Esse faz com que você permaneça em pé, firme, diante de tudo que está acontecendo aí fora. Deus abençoe que esses homens da guerra, Putin, Companhia Limitada, aceitem o Evangelho da Paz. Vocês estão ouvindo na Páscoa
Já somos aí 3 semanas que o ressuscitado só fala de paz. O ressuscitado, Cristo ressuscitado, depois de ter sido massacrado, depois de ter sido morto, ele só tem palavras de paz. Ele não tem nenhuma palavra de vingança. O Alcorão, o livro sagrado dos maometanos, é cheio de palavra de vingança, é cheio de palavra de morte. Não sou eu, leia. O Evangelho de Jesus Cristo não ensina esse tipo de coisa. Então, se querem brigar, se querem se matar, não usem o nome de Jesus para isso. Uma coisa é a legítima defesa, entende? Se um bandido safado for entrar na sua casa e você defender a sua casa, está falando certo. Entendeu? A Igreja Católica não é contra. Inclusive que você se previna. A igreja não é contra que você se arme, por exemplo, para se prevenir. Não se trata disso. Não se trata de ser trouxa. Não é isso. Mas não é da essência do Evangelho. Outra coisa, senão a paz. Quando esses 2 judeus entenderam isso, acabou a decepção. Acabou. Não é uma questão política, não é mais uma questão econômica, mas é Deus mudar a minha vida. Você vai permitir? Sim ou não? Que Deus mude a sua vida, que Deus mude a sua história, e aí você vai conseguir, meu irmão, presta atenção aqui, eu termino. Você vai conseguir olhar para todas as coisas com equilíbrio, sem fanatismo nem de um lado, nem do outro. Não é meio termo, não. Ah, não vamos ser políticos, não. Eu mais político do que eu. É difícil encontrar um padre mais afinado. Eu sou professor de filosofia política. Eu dei aula de filosofia política durante 20 anos na faculdade. Então você não está falando com um trouxa aqui. Agora, eu sei que a minha vida, a minha felicidade não está nas mãos de político e de política. Amém. Faça esse propósito com Deus. Permita que em cada missa o seu coração arda. Venha a arder de amor por Jesus. Enxergue, encontre-o na Eucaristia. E eu duvido que a sua vida não seja transformada como a dos discípulos de Emaús. Assim seja. Amém.